Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje eu tive pensando sobre a questão da educação dos filhos, né? Tenho visto umas manifestações aí na internet, no Facebook, que são assustadoras. Aí você fala, meu Deus do céu, tanta adolescente, e às vezes gente adulta mesmo, maltratando as pessoas, maltratando idosos, maltratando animais, que eu acho uma covardia sem tamanho, porque os bichinhos, sabe, cachorrinho, gatinha, não tem como se defender. E a gente vive uma sociedade muito cruel. Aí eu fico pensando, né, que educação os pais têm passado para os seus filhos. Aí todo mundo fala, não, os valores. Acho que muito pouca gente sabe o que são valores. Pessoal, valores são aquelas coisas que você pratica. São aquelas coisas em que você se torna espelho para os teus filhos. Porque quando a criança aprende, ela aprende por imitar o comportamento dos pais, porque os pais são seus heróis. E eles querem imitar o comportamento, não seja bom, seja ruim, mas ele imita. Então, se você tiver filhos lá na frente que te desrespeitam, provavelmente é porque você desrespeitou seus pais. Ele viu esse comportamento e ele está copiando. Então, não adianta reclamar. Você é a fonte de referência do teu filho. E a mesma coisa acontece com o mestre Reiki. O mestre Reiki também é uma fonte de referência para os seus alunos, para os seus pupilos. Então, a gente precisa ter coerência na hora da prática. É muito bonito falar um monte de coisa bonita, né? Aí sai dali e não pratica nada daquilo. É ruim. É muito complicado. Eu acho que a gente tem que ser espelho para as futuras gerações, porque a gente já tem um planeta bem difícil, as pessoas estão muito complicadas. E é bem aquela coisa assim, faça o que eu digo, mas não olhe para o que eu faço, né? Aí todo mundo faz coisas erradas e não sabe por que os filhos estão copiando. Os filhos copiam, lógico que copiam, claro que copiam. Aí eu estava lendo o meu livrinho de cabeceira, Reiki, como filosofia de vida, porque eu abracei essa filosofia na minha vida. Reiki para mim é um caminho muito rico, é o Reiki do. E eu tenho lido os poemas do Imperador Meiji, que foram escritos lá no início do século passado, porém, eles são muito atuais, se a gente for ver os dias de hoje, né? E esse poema 78 que eu selecionei hoje para ler para vocês, ele tem um nome bastante sugestivo, Conselho. A tradução do poema é a seguinte: os ensinamentos dos pais são feitos de inúmeras pequenas coisas. São, contudo, a base que levas contigo quando seguires teu próprio caminho. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo conselho, título do poema, com significado de orientação, ou o que convém fazer. Os pais nada melhor podem dar a um filho do que uma boa educação. Antônio Vieira disse: a educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. A educação de uma pessoa começa no berço. Antes de falar, antes de entender, já se instrui um bebê. A educação visa melhorar a própria natureza da criança e é, sem dúvida, a segunda natureza. O imperador utiliza a expressão inúmeras pequenas coisas com o significado de pequenos exemplos do dia a dia. A melhor instrução não está nas palavras. O princípio da educação está em pregar com um exemplo diário. A expressão base que levas contigo quando seguires teu próprio caminho aparece com o significado de a educação influi sobre toda a vida da pessoa. A educação é um patrimônio que ninguém pode nos tirar. Muitas vezes, depois de adultos, nos vemos repetindo gestos e seguindo condutas que fizeram parte da vida de nossos pais e que presenciamos muitas vezes. A mensagem implícita no poema é que no dia a dia é que se constrói a formação da criança e do jovem.
Os pais devem prestar atenção na vida cotidiana, nos pequenos exemplos, nas palavras e na forma como tratam as pessoas e a vida, pois tudo isso vai ajudar a moldar a personalidade dos seus filhos. Meu mestre Mikao Usui selecionou esse poema a fim de nos orientar sobre a escolha também de bons mestres de Reiki. No Reiki, pregar os 5 princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Um instrutor deve cumprir aquilo que ensina. De nada adiantam teorias, explicações, se não formos bons modelos. A melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Há muita gente iniciada no mestrado do Reiki, mas pouca gente acabada. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais. No caminho espiritual, isso passa a ser um desastre. Como bem disse o Mestre Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 14. Olha aqui uma citação de Albert Einstein que remete a esse poema. A educação é o que resta depois de se ter esquecido tudo o que se aprendeu na escola. É verdade. Esse poema foi analisado mediunicamente pelo meu mestre, Johnny de Carli, com a contribuição da mestre de Reiki, Ellen Weiss. Da minha experiência como mãe, eu digo que você precisa dar bons exemplos para que seus filhos tenham uma boa formação. Porque não adianta você pregar uma coisa e fazer outra, gente. Sabe? Lei da vantagem. Aí vai reclamar que o filho é um cara aproveitador, quer se aproveitar de todos. Mas o que ele viu de exemplo em casa? Então, assim, não dá nem para reclamar, né? Se você não fizer a sua parte, vai ser muito difícil você ter um filho do qual você possa se orgulhar. Assim, os meus alunos, eu tenho procurado fazer o meu melhor para que eu sirva de exemplo para cada um deles. Eu acho que não adianta nada você ficar aí aos 4 ventos pregando os 5 princípios do Reiki. Só por hoje serei grata, sou calma, sou feliz da vida, não vou sempre tratar todo mundo bem, eu sou honesta, e pegar e fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente está falando. Tá errado, né? Então eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de praticar antes de ensinar. Fica aqui o meu recado. Esse é o nosso conselho de hoje. Uma boa tarde para todos vocês. Gratidão. Cachorro.